diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. (11h45). Está começando o ESB Notícias, primeira edição, nesta quinta-feira, dia 5 de março de 2020. Confira na tela os destaques de hoje. Pessoas com deficiência sofrem para se locomover em Vitória da Conquista. Alimentos para bebês, cuidado com engasgos. Artesãos e artistas plásticos, será que eles acham fácil colocar preço nos produtos? Essas e outras informações você confere a partir de agora no ESB Notícias, primeira edição. Dia de festa, dia de alegria aqui no Sistema UESB de Rádio e TV Educativas. Isso porque no dia 5 de março de 2010, no coração do Sudoeste, entrava no ar a Rádio UESB FM. Portanto, hoje, a mais querida de Conquista, completa 10 anos no ar. Em 5 de março de 2010, entrava no ar a UESB FM, irradiando na frequência modulada estéreo 97,5. Chico César rolando para você aqui na sua UESB FM. A gente está curtindo muita música durante a nossa programação. A emissora, desde já, carregava com orgulho a valorização do conhecimento através do seu slogan Educação para uma Vida Plena. Pioneira, a emissora foi a primeira rádio educativa do norte e nordeste do Brasil regida por uma universidade, misturando programas informativos com musicais, com uma grade diversificada. Os ouvintes são agraciados com músicas de qualidade que muitas das vezes não tocam na grade de programação das emissoras comerciais. Nestes 10 anos, a UESB FM esteve próxima da comunidade nas mais diversas ações, desde eventos até as grandes coberturas dos processos eleitorais. Hoje, está de portas abertas para receber associações e movimentos sociais que encontram dificuldades em serem ouvidos pela mídia hegemônica. Os programas do UESB Comunidade são a grande prova disso. Mas ainda há muito para ser feito e alcançar. Ainda podemos chegar mais longe, mais perto dos nossos ouvintes. E no ano 10, a grande missão da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, com a UESB FM, será chegar em Jequié, na Cidade Sol. Nós estamos preparados para o futuro, que começou hoje. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos! O radar tá continuando e, é claro, você vai ouvindo boa música aqui na UESB FM. Parabéns ao UESB FM e a todos os profissionais que fazem essa rádio, que leva informação, formação e conhecimento para o nosso povo. Recentemente mostramos o caso de uma rua aqui, em Vitória da Conquista, em que a Prefeitura de Conquista instalou um piso tátil irregularmente. Foi lá no bairro Henriqueta Prates. Colocou o piso no meio da rua. Hoje nós vamos mostrar a realidade que pessoas com deficiência encontram para se locomover no bairro Boa Vista, aqui em Vitória da Conquista. Percorrer as ruas de Vitória da Conquista tem sido uma dificuldade para os deficientes físicos. Calçada irregular ou com buraco já é um transtorno para a população em geral. Mas para os cadeirantes, essa situação é ainda pior. Eles reclamam da falta de acessibilidade nas vias públicas, no transporte coletivo e até em órgãos públicos. A nossa equipe acompanhou a rotina de um cadeirante que não quis se identificar. Ele passa pelas ruas do bairro todos os dias para fazer suas atividades e encontra muitas dificuldades. Ao longo do seu caminho nas imediações da rua Laura Nunes, no bairro Boa Vista, ele até consegue encontrar alguns trechos de calçadas em boas condições. Porém, grande parte do seu trajeto é irregular. E como vocês podem observar, várias irregularidades foi detectada e principalmente no que diz respeito a rampas na faixa de pedestre, uma vez que por lei é obrigatório ter rampas em faixa de pedestre, porque o cadeirante ele também é um pedestre. E observamos também que em pontos de ônibus não tem a rampa para que o cadeirante possa subir na calçada. E aí como é que ele pega o ônibus?
Ele conta ainda que, além das dificuldades que enfrenta todos os dias para conseguir se deslocar de um lugar para o outro, precisa superar o preconceito por ser cadeirante. Inclusive, essa questão de não ter uma rampa numa faixa de pedestre, isso também é um preconceito. Empresários do bairro, como o seu Epaminondas, têm construído rampas em seus estabelecimentos comerciais para facilitar o acesso dos cadeirantes. E eu fiz as rampas, né? A rampa de acesso aqui, a dali, a de entrada lá para o sítio, essa daqui do mercado, tudo foi eu que fiz. De acordo com a Associação Conquistense de Integração do Deficiente, a ACID, a Lei de Acessibilidade, que determina a adequação dos espaços para receber deficientes e pessoas com dificuldades de locomoção, não é colocada em prática em todos os locais públicos de Vitória da Conquista. Conquista é uma cidade de característica de origem rural. O plano diretor é de 1970. Então, não foi uma cidade planejada, não foi adaptada para a pessoa com deficiência. A entidade sugere que cada um faça a sua parte para tornar a vida dos deficientes um pouco mais digna, com qualidade e respeito. A gente tem feito um trabalho de conscientização, não só junto ao poder público, mas também a cidade é de todos, né? As calçadas, aí a gente tem... As calçadas não são adaptadas, estabelecimentos comerciais põem carros, põem mesas, cada um faz o que quer na sua calçada. Então a gente tem feito esse trabalho de conscientização como um todo. Olha só, né, como vamos reforçar aí a mensagem deixada pela CID, o poder público, né, tem o dever, o compromisso de garantir aí o direito de ir e vir das pessoas. Mas você, cidadão, nós, cidadãos, também podemos fazer a nossa parte, desobstruindo as calçadas, colocando as rampas de acesso, os pisos tátil, tudo isso facilita a vida das pessoas com deficiência. Nós vamos mostrar agora uma reportagem curiosa. Vamos trazer as dificuldades que artesãos e artistas plásticos têm de darem preços em seus produtos. Eu confesso que eu também teria essa dificuldade. Cris Santana, traz pra gente. Arnaldo se enveredou pelo ramo do artesanato há alguns anos. Há pelo menos 2, investe na produção de pimentas decorativas e para consumo. A gente tem 2 públicos. Aquele que gosta de degustar, né, que é para consumo. E essas pimentas a gente costuma trabalhar ela em 2 formatos. Aquela mais saborosa, que ela tem pouca ardência, e a mais picante. A gente tem esse público. E também com públicos que gostam de comprar um produto desse aqui para ornamentar. A professora aposentada fez do hobby um ofício. A artesã investe nas camisetas personalizadas, nas tábuas de frios cuidadosamente confeccionadas ou nos doces de genipapo e também nos licores de diversos sabores, uma tradição familiar. Depois de concluir o seu tempo na sala de aula, agora é hora de investir em novos caminhos. Eu comecei participando dos grupos lá do Glauber Rocha, o GEP e o grupo das meninas que são bordadeiras, que é o Frigo Arte. E elas me deram assim, muito apoio assim, em termos de dica e tal, assim, de como tornar isso uma profissão, vamos dizer assim. Quando chegamos aqui no Espaço Solidário de Vitória da Conquista, ficamos encantados com a diversidade de produtos à nossa disposição. Para quem vive do artesanato ou faz dele um hobby, confeccionar os produtos não é difícil. Agregar o valor justo ao próprio trabalho pode ser o maior desafio. E é aí que entra o curso de formação de preço promovido pelo Centro de Economia Solidária na cidade. Arnaldo e Maria Nilza estiveram entre as centenas de pessoas que participaram do evento. Uma boa oportunidade de aprendizagem e valorização dos negócios. A importância de a gente estar ministrando um mini curso como esse para os empreendedores, para os empresários, é que eles possam saber definir esse preço corretamente, porque eles podem estar incorrendo em prejuízo por não saber definir bem o seu preço de venda. O curso faz parte de uma série de capacitações promovidas pelo Centro de Economia Solidária. O CESOL é um projeto do governo do estado, uma política pública que visa atender Conquista em mais 24 municípios. Visa prestar assistência técnica nas suas mais diversas áreas a empreendimentos da economia solidária.
Os nossos entrevistados podem atuar em ramos diferentes, mas concordam que esse tipo de incentivo ajuda e muito a valorizar o trabalho. Por exemplo, a gente não tinha uma noção de margem de lucro, né? A gente colocava mais a mão de obra e não tinha esse percentual. Esse curso agora, com esses profissionais economistas, ela já vai te dando um novo olhar, né? Você pai, você mãe que tem bebê em casa, sofre para não deixar que o pequeno coloque nada na boca. Nem objeto, nem alimento, é perigoso. Caso o bebê faça isso sem ter alguém por perto, né, ele pode acabar engasgando, como você confere na matéria a seguir da repórter Jane Sampaio. Bebês e crianças podem engasgar com objetos levados à boca ou mesmo com alimentação normal. O engasgo ocorre quando a criança engole algo grande o suficiente para bloquear suas vias aéreas, ficando difícil ou impossível respirar. Para evitar esse tipo de problema, o ideal é oferecer os alimentos com o tamanho certo. A criança ela vai descobrir o mundo através da boca, né, do paladar. Então, tudo que tiver ao alcance da criança, provavelmente ela vai pegar e vai levar à boca, porque é por esse meio que ela vai conhecendo as informações do mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com peças pequenas deixadas pela casa, com brinquedos que é para fora da idade e a alimentação também, que é muito importante. Como é essa parte da alimentação que é muito importante? É interessante que a criança até os 6 meses tenha só o aleitamento materno exclusivo e que depois dos 6 meses comece a introduzir a papinha, né? A papinha doce, que no momento é a papinha de fruta. Cuidado porque a papinha ela deve estar realmente numa consistência de papa, deve estar bem amassadinha. E quando a criança completar uns 8 meses, é interessante deixar pequenos pedacinhos, porém pedaços macios, dentro da papinha salgada ou da papinha doce, para ela ir estimulando a mastigação. Mas nada que possa causar, assim, o engasgo. Por exemplo, fruta como umbu, que tem caroço, é importante não estar deixando. Amendoim, ameixa com caroço, e entre outras, seriguela, acerola. Então, são alimentos que tem que ter um cuidado muito grande. Jujuba, balas, então tem que ter um cuidado muito grande, além também de uma carninha bem desfiada e outra coisa também, pedaço de alimento muito bem cortadinho, para estar assim evitando mesmo o engasgo, que pode ser fatal, né, em relação a uma criança que se alimentar e está engasgando com o próprio alimento ou peças, né, qualquer peça deixada pela casa. Na busca por alimentação saudável, muitas mães incluem no cardápio de seus filhos as frutas. Mas é bom ter alguns cuidados, pois elas podem oferecer risco de engasgo pelo seu formato. Eu evito oferecer para ela essas frutas que contêm caroço, porque ela não vai saber tirar. E a uva eu ofereço sem o caroço, costumo cortar a uva para ficar mais fácil para oferecer a ela. Não só a uva, como carne, tangerina também, eu costumo cortar em um pedacinho que fica acessível para ela poder consumir, porque até a carne, minha filha mais nova, ela costuma comer muito rápido. Eu tenho que estar sempre falando para comer devagar, mastigar. Alimentos são responsáveis por 40% dos engasgos fatais em crianças e 60% por engasgos não fatais. Características especiais dos alimentos, como tamanho, forma e espessura, podem expor as crianças a um alto risco de asfixia. Durante o período do verão, existem algumas frutas da época que merecem mais cuidados para evitar o engasgo, como umbu, seriguela, acerola, além das uvas que podem ser encontradas em qualquer época do ano. Eu sempre descasco para ele e dou os pedacinhos. Fruta nenhuma eu dou para ele inteira, a não ser a uva ou a banana, que ele come assim os pedaços, que ele já sabe, mas dependendo da fruta, se tiver algum caroço, eu sempre tiro. Para garantir a segurança durante as refeições, é importante oferecer para as crianças os alimentos cortados em pedaços pequenos. Nas feiras livres estão sendo vendidos muitos alimentos cortados, como chuchu, abóbora com quiabo, cenoura com vagem, entre outros. Uma boa opção hoje para quem não tem muito tempo, muita disponibilidade para a cozinha. E assim, gente, é criança, mas você pode deixar o alimento, a depender de uma determinada idade, 1 ano, já pode deixar algumas papinhas até congeladas e descongelar na hora do preparo. Então isso aí já facilita bastante o dia a dia da mãe aí que não tem muito tempo. O tempo amanheceu fechado hoje em Vitória da Conquista. Eu confesso para vocês que eu gosto desse tempo assim, dessa invasão do verão. Você está vendo imagens agora aí, ó, da UESB, campus de Vitória da Conquista. Hoje amanheceu assim por aqui, uma garoa fina caindo aqui, tempo nublado. Agora você vai conferir aí como fica o tempo no restante do dia para Vitória da Conquista e também para outras cidades da região.
E o dia amanheceu com chuva em Vitória da Conquista. De acordo com a agência Climatempo, pode chover até 30 milímetros na cidade. A mínima na capital do Sudoeste será de 20 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. Pode chover hoje em Dom Basílio. As temperaturas na cidade variam entre 23 e 31 graus. Pancadas de chuva à tarde e também à noite hoje em Tucano. A cidade registra a temperatura mínima de 23 e a máxima pode chegar aos 35 graus. Possibilidade de chuva hoje em Livramento de Nossa Senhora. A mínima na cidade será de 22 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Na tela da sua TV UESB, agora meio-dia em ponto. No próximo bloco tem entrevista na nossa série aí, em homenagem às mulheres. Fique com a gente. Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. Seja homem! A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição, nesse mês de março, o mês dedicado às mulheres. Nós estamos recebendo mulheres que se destacam em suas áreas aqui em nossa região. Mulher que ama os livros, que ama as palavras, que ama a literatura. Essa é Raigil Rosa, que tem um projeto bacana que atua justamente para incentivar a leitura entre as mulheres. Ela é professora da rede estadual e particular de ensino e vai conversar com a gente sobre essa participação da mulher na literatura. Raigil, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Para começar logo de cara, como surgiu aí essa sua relação com os livros? Minha mãe é ledora e contava histórias pra gente. Depois, como irmã mais velha, comecei a contar também para meus irmãos. Então eu fazia leitura e assim foi. E qual é aí a sua autora preferida? Tem uma preferida? Não. São muitas. Não consigo. Não consigo decidir por uma porque cada uma tem um gênero diferente, tem uma escrita diferente, uma forma de conquistar a gente pela escrita, né? Pela sequência da narrativa, os poemas que sou apaixonada. Então... E quem são elas? Ai, deixa eu ver. A muito conhecida Clarice Lispector, claro, não posso deixar. Depois a gente vem com a mais famosa atualmente, que é a Margaret Atwood, do Conto da Aia, que todo mundo assiste, né? O filme, a série, e assim vai. Para você, qual a importância aí, né, da participação da mulher na literatura, enquanto escritora ou enquanto ledora? Eu acredito que é um lugar de consumar a presença da gente, né? De dizer, ó, a gente faz parte da sociedade, não esqueçam da gente. O projeto surge em São Paulo justamente para poder dizer, as mulheres também escrevem muito bem. As editoras, infelizmente, ainda trabalham com o projeto de escrita da mulher, com poemas, com firulas, com romances muito docinhos, e não é bem assim. A gente escreve mistério, a gente escreve suspense, né, policial, e acredito que o projeto deva ser o maior incentivador dessa escrita e dessa leitura. Ela é aberta tanto para homens como para mulheres. Agora, claro, a gente só vai ler mulheres. Você já ficou aguçado aí, né, que ela falou sobre o projeto, o Clube de Leitura Leia Mulheres, que funciona aqui em Vitória da Conquista. Mas como surgiu esse projeto, Raigil? Aqui em Conquista e também porque ele é espalhado, né? É. Ele surge em 2014 com uma hashtag de uma escritora chamada Joana, uma escritora inglesa. Ela percebeu que os amigos dela não conheciam as escritoras que ela catava, né? E surgiu essa hashtag. Em 2015, 3 amigas, a Ju Gomes, a Juliana e a Michele, lá em São Paulo, montaram o projeto para ler mulheres. Abrir tanto o mercado editorial como a leitura. A minha estante, por exemplo, hoje eu tenho 800 livros em média. Então, assim, olhando para trás, hoje eu consigo, quase 40% são escritas de mulheres. Mas se contar 4 anos atrás, não era assim, né? E olha que eu gosto muito de ler.
Aqui em Conquista, eu cheguei em 2016 aqui em Conquista e eu não tinha amigos, ainda estava conhecendo a cidade e não vou negar, foi de coração mesmo para poder fazer amizade e fazer amizade com quem gosta de ler, né? E aí eu trouxe o projeto para cá, que já tinha em Salvador, tem em Valência, Juazeiro, Irecê aqui na Bahia e mais de 100 cidades pelo Brasil. E aí eu trouxe esse projeto para cá para poder fazer essas amizades e propagar, né, a literatura escrita por mulheres. Você é professora da rede estadual, né, e também da rede particular. Você consegue, né, incentivar ou fascinar os seus alunos, né, a tomar esse gosto pela leitura? A gente sabe que é difícil, mas você consegue? Ah, consigo, graças a Deus. E as armas quais são? Contar a história para eles, mostrar que eu leio, falar de um livro que eu acabei de ler recentemente ou que eu estou lendo, provocar o clube dentro das escolas ou dentro dos ambientes, todos os dois ambientes que eu trabalho. Eu tenho clube de leitura com os jovens e os adolescentes. É contar mesmo, contar a história. Não tem outro segredo. Quando eu faço convite no Instagram do grupo, normalmente eu digo, olha, vá, nem que você tenha lido a capa. Já é um princípio. Porque leitura é hábito. Você não lê de uma hora para outra 200, 300 livros. Né? A J.K. Rowling, autora de um dos livros, de uma coleção muito linda como é a Harry Potter. As pessoas começam a ler justamente pela capa, pelo encantamento, porque alguém seduziu contando a história. Né? Então a gente precisa só tentar devagarzinho. Lê a capa, participa do encontro, conversa com um amigo, depois você vai se encantando e lendo o livro. Quando vê, está com 800 livros em casa. Vou te desafiar agora. Você vai utilizar dessas armas, né, que você citou aqui, que você utiliza lá com seus alunos, com o nosso público, as pessoas que estão nos assistindo agora, para você incentivar essa galera a tomar gosto pela leitura, pela literatura, se fascinarem. Ai. Ali, ó. O que eu faço agora, gente? Bem, acho que eu vou começar então pelo convite do próximo Leia. O próximo o Leia Mulheres em Vitória da Conquista acontece toda a última sexta-feira do mês às 19 horas, na Livraria LDM, lá na Siqueira Campus. E é aberto a todo o público, né? E aí a gente convida então a ler Angela Davis, com A Liberdade. É uma luta constante, imagine, mesma mulher, você vai ler uma mulher empoderadíssima, negra, conhecida internacionalmente, negra, né? E que vai falar justamente sobre a liberdade que a gente conquista e que a gente não consegue manter. Né? Forte, porque né? A gente pende por ter parcerias e às vezes a gente não encontra ou a gente se esconde, né? Então é esse o convite. Obrigado, Raigil. Obrigada a você. No próximo bloco tem mais informação e conteúdo para você. Fique com a gente. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Estamos de volta ao vivo, direto dos estúdios do Sistema UESB de Rádio e TV Educativas. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Polícia Rodoviária Estadual realiza ação educativa nesta sexta, aqui em Conquista. Pois é, no próximo domingo, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E para homenagear cada uma delas, a PRE está realizando uma ação bem diferente nesta sexta-feira, nos 4 postos da PRE, não é isso, Tenente Barcos? Seja bem-vindo. Explica pra gente como é que vai funcionar essa ação. É verdade. A partir deste domingo, a Polícia Rodoviária Estadual ela vai estar cedendo o seu local de trabalho, que são as rodovias, para render essa homenagem a todas as mulheres que estiverem passando pelas rodovias. E como é que vai funcionar? Quando estiver passando, vai entregar uma rosa, como é que vai ser? Isso, nós vamos sair daquela fiscalização, né, aquela abordagem de fiscalização documental, e no momento que ela estiver passando com seu veículo, né, ela vai receber uma rosa
e também um cartão de visita. Então, primeiramente, o objetivo é fazer essa homenagem a todas as mulheres pelo seu dia e, segundo, chamar a atenção, né, que infelizmente tem crescido cada vez mais os índices nefastos de violência doméstica. Então, nós também queremos chamar a atenção da sociedade, da nossa comunidade, para esse índice que está crescendo muito. E também, na oportunidade, também será explicar sobre os acidentes, né? Como prevenir, a importância de estar sempre atento, de fiscalizar o carro antes das viagens. Também, né? Infelizmente, a violência, ela também ela atinge, no caso aí, os veículos também. Essas vítimas, elas podem sofrer esse tipo de acidente. Então, no momento que elas estiverem sendo abordadas, homenageadas, também vão ser passadas dicas e cuidados para conduzir o seu veículo na rodovia. Tenente Marcos, muito obrigada pelas suas informações e eu volto aos estúdios. Obrigado, Samara. Agora é hora do esporte. Aqui comigo o Thiago Henrique. Thiago, boa tarde, bem-vindo novamente. Boa tarde, Luiz, boa tarde a você que está em casa acompanhando a gente. Quais as novidades de hoje? Hoje a gente vai falar, Luiz, exclusivamente de campeonato baiano que está chegando ao final. Faltam 3 rodadas, agora a gente vai ver na tela, Luiz, os times, o que ainda faltam para se classificarem. Vamos lá, olha só, essa é a possibilidade de classificação para a semifinal. O ponto de corte atual para a classificação são 16 pontos. A equipe que chegar a 16 pontos está classificada para o campeonato, para a segunda fase, para a semifinal, podendo baixar essa nota de corte, para esse ponto de corte para 13 pontos. Então vamos lá. O Bahia está matematicamente classificado, tem 97,7% de chances para a segunda fase, tem 14 pontos. Vitória segue em segundo colocado com 79,8%, é o segundo colocado com 11 pontos. Juazeirense tem 60,9% de chances, tem 10 pontos. O Jacuipense tem 52,7%, tem 9 pontos. Fluminense de Feira tem 49,6%, tem 9 pontos. Bahia de Feira é o sexto, tem 30,5% de chances, tem 8 pontos. O Atlético de Alagoinhas tem 28,4%, tem 8 pontos. Vitória da Conquista está em oitavo, a gente colocou, tem 0,4% de chances. Com certeza não tem condição alguma de chegar à segunda fase da competição. Agora a gente vai ver como é que está a briga para o rebaixamento. Vamos lá. Temos aí a nota de corte, o ponto de corte é de 6 pontos. A equipe que fizer 6 pontos está fora do rebaixamento, permanece na primeira divisão. Vamos lá, o Jacobina é o primeiro com chances, 53,1% de chance, é o 10º colocado, tem 1 ponto. Seguido do Docimel, que tem 36,8%, é o 9º colocado, tem 3 pontos. E o Vitória da Conquista está aí com 10,1% de chance para cair, é o 8º com 4 pontos. Lembrando que basta só a Vitória da Conquista fazer o dever de casa. Uma coisa bem interessante, Luiz, agora nessa rodada final, nessas 3 últimas, é que esses três últimos, eles se encontram, então pode definir. Vamos ver agora como é que fica a tabela de jogos de cada um. Vamos começar pelo Jacobina. Os jogos do Jacobina. Jacobina tem mais 3 jogos, como todos têm, só que assim, ele tem um jogo em casa, que é contra o Docimel no dia 22 de março, às 16 horas, e tem 2 jogos fora. Um contra o Bahia de Feira, que já é nesse domingo agora às 16 horas, e o próximo jogo dele fora é contra o Vitória da Conquista. É um jogo que pode definir aí quem cai e quem continua. Esse jogo vai ser dia 29 às 16 horas. Agora a gente acompanha os jogos do Docimel. Docimel é o que tem a tabela mais complicada. Docimel vai pegar já o Bahia neste sábado, dia 7 às 19 horas. Joga contra o Jacobina no domingo, dia 22 às 16 horas. Jogo dos desesperados. Jogo dos desesperados. Aí a gente basicamente vai saber se Jacobina ou Docimel continua ou não na primeira divisão do Campeonato Baiano. E o último jogo do Docimel é outro jogo complicado, agora joga em casa contra o Vitória. Vamos agora aos jogos do Vitória da Conquista. Vitória da Conquista que só basta fazer o dever de casa. Se o Vitória da Conquista ganhar esse jogo de domingo agora, às 16 horas, aqui no Lomantão, contra o Fluminense de Feira, está fora do rebaixamento, não cai. Aí precisa fazer com que esse ataque funcione e faça gol. Juazeirense joga com Vitória da Conquista fora de casa,
em casa, quer dizer, a Vitória da Conquista tem um jogo fora de casa, que é contra os Juazeirenses, no domingo, dia 22, às 16 horas. E o último jogo do Conquista contra o Jacobina, eu acredito que nessa última rodada a gente já saiba quem realmente está ou não quem caiu ou não. Vitória da Conquista precisa funcionar, precisa fazer esse ataque funcionar. O curioso é que esses 3 times, são 6 rodadas já, esses 3 times, Docimel, Vitória da Conquista e o Jacobina ainda não venceram no campeonato. Vitória da Conquista depende só dele. Então não adianta também jogar a culpa só na arbitragem, não. Não. Precisa fazer o dever de casa. Precisa ganhar os jogos, até que tem feito bons jogos, boas partidas. A bola não entrou. Desses 6 jogos que o Vitória da Conquista fez até agora, eu gostei do jogo em casa contra o Bahia de Feira. Mostrou muito bem ali o setor de marcação. E aí, infelizmente, teve o dedo da arbitragem. Infelizmente, teve o dedo da arbitragem. E se o Vitória da Conquista não tivesse... os árbitros não tivessem errado contra o Vitória da Conquista, o Vitória da Conquista estaria na 4ª colocação, entre os 4, já quase classificado. Então é isso. Mais alguma coisa, Thiago? Tem sim. Saiu a tabela da Série D do Campeonato Brasileiro. Vitória da Conquista vai jogar, vai participar da competição. A gente vai ver agora os jogos do Vitória da Conquista. A tabela não saiu completa, mas a gente já sabe quem são os adversários do Vitória da Conquista. ABC de Natal, Potiguar do Rio Grande do Norte, Central de Pernambuco, Coruripe de Alagoas, que vai ser o jogo de abertura, de estreia do Vitória da Conquista na competição. Pode acontecer esse jogo no dia 23 ou 24 de maio, aqui no Lamantão, Vitória da Conquista e Coruripe. Esse vai ser o jogo de abertura, o jogo de estreia do Conquista no Campeonato Brasileiro Série D. Também tem o Jaciobá do Alagoas, Frei Paulistano do Sergipe e Itabaiana de Sergipe. Esse é o grupo do Vitória da Conquista no Campeonato Brasileiro Série D. Se tudo der certo, vai rodar o Nordeste. E tomara que o Conquista vá para a Série C, né? Bom para a região, bom para a cidade. Última informação, o árbitro de futebol Marielson, aqui de Vitória da Conquista, ele foi convocado para fazer parte dos árbitros que vão tomar curso sobre o VAR. São os árbitros baianos. E o árbitro aqui de Vitória da Conquista, Marielson, faz parte dessa comitiva. Bacana. Thiago, muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Até segunda-feira. Tomara que a gente fale aqui sobre a vitória do Vitória da Conquista. Primeira vitória e afastar de vez o fantasma da 2ª divisão. Estamos em oração. Estamos lá, estamos juntos. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. A gente volta amanhã a partir das 11h45 com um programa especialíssimo em homenagem à Rádio ESB FM. Às 18 horas tem o ESB Notícias, 2ª edição, com a Aline Ferraz. Abraços, a gente se vê. Vem aí, TVE Revista. De petróleo, havemos de voltar aos nossos rios, nossos lagos,